Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que felicidade estar aqui com vocês nesse segundo fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. O meu nome é Celso, eu estou aqui com a Renata Rivetti, que é diretora da Reconnect Happiness at Work, e também com a Dani Plesnik, diretora de Talent e Cultura da Deloitte. E a gente está aqui para falar um pouco sobre, e aí, afinal, temos um CHO, somos mais felizes? Então, a gente vai tentar desmistificar um pouco essa questão do CHO hoje nas empresas, o que está sendo feito, de que forma as entregas estão acontecendo, e também falar sobre as nossas práticas, o que a gente está conseguindo entregar hoje no mercado corporativo. Então, eu quero, antes de tudo, falar um pouco sobre o nosso apoio, a nossa campanha, né? Nós temos aí a campanha Adote um Leito, da Casa Hope, e o segundo fórum Melhor RH Felicidade Corporativa apoia essa causa, e a Casa Hope é uma instituição filantrópica que dá apoio e suporte a crianças e adolescentes com câncer e transplantados. E eu, como um transplantado, não poderia estar mais feliz de poder estar apoiando essa causa de alguma forma, e espero que todos vocês façam o mesmo. O QR Code está na tela aí, então, por favor, faça a sua doação, colabore com a Casa Hope. Eu vou passar a palavra para a Renata, pedir que a Renata fale um pouco sobre o nosso tema aí, depois a Dani, depois a gente começa o nosso bate-papo, mas para a gente poder ter um pouco mais de estrutura isso. Então, Renata, boa tarde, Dani, boa tarde, fiquem à vontade, gurias. Boa tarde, muito feliz de estar aqui, né? Eu e a Dani, a gente estava falando outro dia como é importante a gente continuar desmistificando o tema, trazendo ele cada vez de forma mais prática para as pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo quando as pessoas me procuram, o que é felicidade corporativa? Por muito tempo, eu acho que a gente acreditou que felicidade corporativa bastava fazer um ambiente super legal, colorido, com tobogã, piscina de bolinhas, né? Deixar as pessoas irem de bermuda, fazer uma festa super legal, dar brindes, né? Então, o kit do onboarding ser um kit com caneca, mochila. E por muito tempo eu acho que a gente acreditou que isso era suficiente. E a gente começou a perceber que as empresas começaram a fazer tudo isso e os indicadores estavam os piores possíveis, né? A gente percebe cada vez mais desafios no mercado corporativo e a gente acha que como sociedade no geral. Então, primeira coisa, felicidade corporativa, a gente gosta disso, isso são fatores higiênicos, sem eles as pessoas reclamam, né? Se não tiver muitas vezes os benefícios, as pessoas vão reclamar, mas isso não garante a felicidade. O que de fato ajuda as pessoas a estarem mais felizes no trabalho? Primeiro, relações mais positivas, relações, um ambiente com segurança psicológica, que as pessoas possam levar ideias, se expressar, compartilhar, né, até dúvidas. Então, acho que um ambiente de segurança psicológica é super importante. Relações mais empáticas também, sair daquele comando e controle e trabalhar mais, talvez, relações mais próximas de confiança, reconhecer e valorizar pessoas, né? Então, o primeiro pilar tem a ver com as relações no trabalho. E o segundo é as pessoas gostarem mais do que elas fazem. A gente normalmente não pensa muito nisso porque não está muito na área de RH, de pessoas, né? Ter controle sobre o que as pessoas fazem. Mas a gente começa a entender que hoje existem várias ferramentas, né? A gente pode perceber mais as nossas forças, entender que atividades que me trazem mais senso de realização, de propósito, de significado, e começar a trabalhar um redesenho do trabalho das pessoas para que elas atuem, então, com as suas forças, né? Então, eu acho que certamente trabalhar a felicidade no trabalho não é simples, não é do dia para a noite, tem muito mais a ver com uma construção, com uma conscientização, obviamente, da área de pessoas, da área de RH, mas também pelo próprio líder entender cada vez mais o seu papel para adoecer ou florescer as pessoas. E, por fim, eu sempre falo, as próprias pessoas, né? Felicidade certamente é um tema compartilhado, não é algo que a empresa vai fazer por mim, a sociedade vai fazer por mim, né? Então, eu também preciso de disciplina, autorresponsabilidade, autoconhecimento para fazer essas mudanças, né? Não sei se a Dani concorda ou também quer agregar alguma coisa, Dani. É super importante, em complemento, né, Renata? Acho que é bem isso que a gente tem conversado muito, tem discutido muito, a gente tem conversado muito sobre o que não é felicidade na corporação também. E eu acho que isso, quando a gente vai falar, é uma troca nossa, né? A gente vai falar do tema felicidade, tem alguns briefings que a gente recebe, olha, fala de tudo, mas não menciona o nome felicidade.
é muito fluff, não é para nós temos um ambiente muito técnico. E o que eu falo é que, na verdade, as pessoas são pessoas, técnicas ou não técnicas, na verdade, todos somos, né, no ambiente corporativo, técnicos, e essas pessoas precisam, sim, ter essa discussão de felicidade na corporação, de bem-estar, que é muito diferente do ser feliz o tempo todo. Que, aliás, é inexistente. Até eu converso com as pessoas mas é aquela coisa de ficar abraçando árvore. Gente, primeiro, eu nunca conheci alguém que fica abraçando árvore o dia inteiro, e nem que isso seja símbolo de felicidade para alguém. Mas o que a gente brinca não é ficar feliz o tempo todo, na verdade, até tem essa questão que a gente discute, né? O oposto de tristeza é alegria e não felicidade. A felicidade é um sentimento muito mais perene. E eu só gostaria de abordar 3 tópicos de um artigo da Anne McKee, que está publicado na Harvard Business Review, que eu achei muito interessante, sobre essa perspectiva de felicidade no trabalho. E no painel anterior estava se discutindo um pouquinho de produtividade. Eu acho que o maior objetivo, pelo menos nosso da Deloitte, não é aumentar a produtividade ao ter os nossos profissionais um pouco mais felizes. Não é isso, é realmente entender que os nossos quase 7 mil profissionais são indivíduos diferentes. O que provoca felicidade neles é muito distinto, então não é uma solução. Antigamente a gente falava, não é o tobogã, não é a cesta de frutas que vai provocar felicidade para todos eles, mas realmente entender o indivíduo. Mas tem 3 aspectos que esses sim eu acho que são mais gerais que a gente pode perseguir. O primeiro é, para realmente ter felicidade no trabalho, é super importante ter uma visão de futuro que tenha significado. Então, tu olhar a tua carreira para frente, tu entender que faz sentido eu estar aqui, eu me enxergo no futuro realmente dessa corporação. O segundo, que eu acho que é uma das especialidades do Celso, é o senso de propósito. E eu acho que, né, realizar o nosso propósito através da corporação é muito mais forte. Então, se eu tenho realmente pilares de diversidade e inclusão, meus profissionais se identificam com isso, que eles possam realizar esse propósito. Se eu tenho realmente uma ação ESG, que os meus profissionais se identifiquem, eles realizar realmente seu propósito através das plataformas que a gente desenvolve dos programas. E o terceiro, que eu acho que a gente mais aborda, que a Renata já falou, realmente a questão de ótimos relacionamentos. Então, isso realmente é uma questão que a gente tinha antigamente, um modelo de trabalho que era muito mais voltado ao ambiente de comando e controle. E eu acho que isso tem sido o principal, a evolução realmente no ambiente corporativo, é sair do comando e controle e ir para um ambiente realmente em que as lideranças e as relações são mais humanizadas. Que ótimo, gurias, que ótimo. E eu fico muito feliz com isso que vocês estão falando, corrobora muito com o que eu penso, né? Obrigado aí, Dani, pela questão da questão do propósito, que eu realmente busquei isso na minha vida, né? Como eu falava antes, essa questão do meu transplante, né? Eu busquei ressignificar minha vida, tentando entender, afinal, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Que o trabalho, ele é significativo na vida da pessoa porque é a entrega que nós vamos fazer para o mundo. Ele não é simplesmente uma forma de ganhar dinheiro, mas ele é uma das formas da gente ser feliz, é uma forma da gente se relacionar, uma forma da gente poder, dentro de uma corporação, promover um propósito que é uma entrega maior do que eu faria sozinho. Então, acho que a gente passa também por entender que mundo que hoje a gente está vivendo. Eu costumo dizer que essa resposta da felicidade dentro da organização é algo que a empresa está necessitando fazer para conseguir trazer as pessoas de volta para suas corporações, para que os talentos entendam melhor as suas entregas, né? Dentro da psicologia e da ciência da felicidade, a gente percebe que o indivíduo tem uma queda de felicidade a partir dos 20 anos e volta a ser feliz a partir dos 40, porque ele começa a valorizar novamente as suas relações no trabalho, essas relações pessoais e afetivas, porque nós somos seres emocionais que raciocinamos. Então, sempre que a gente puder respeitar essa característica humana de ser emocional, nós vamos poder estar trabalhando melhor a felicidade dele, promovendo a empatia entre as pessoas, promovendo ambientes mais saudáveis e mostrando para eles que, em conjunto, a gente traz algum benefício maior para a sociedade, que é o nosso propósito, né? Eu, como psicólogo, sempre tive a preocupação de ajudar as pessoas a entender quem elas são, onde elas estão e para onde elas vão. E dentro da empresa, a gente tem, muitas vezes, um papel interessante de, como gestor, também ajudar a pessoa, né, através do nosso storytelling, através do nosso propósito, de que forma a gente se engajou naquela profissão para chegar naquele alto nível e conseguir motivar as pessoas para seus objetivos. Então, retomar a felicidade a partir aí de um certo momento da vida, porque muitas vezes o trabalho entra na vida das pessoas como aquilo que surgiu ou aquilo que ele é influenciado pelos pais,
né, na busca da sua profissão. Então, é muito legal, interessantíssimo ouvir o Valdir, né, no painel anterior, falando do seu redesenho de carreira, na sua redefinição de vida. A psicologia fala que a gente tem algumas crises vitais, e uma crise vital, ela vem em torno dos 30, 35, 40 anos, onde eu preciso ressignificar a minha existência, entender por que eu vivo e qual é a entrega que eu quero fazer nesse mundo, e o trabalho entra num papel muito interessante. Existe todo um movimento de mudança de carreira nessa fase, e a empresa pode entrar muito apoiando isso para que a pessoa entenda que entrega ela tem dentro daquele ambiente corporativo. Então, não é olhar o mundo com olhos cor-de-rosa, né, como muitas vezes nos dizem, olha, o pessoal que trabalha com felicidade no trabalho olha tudo com óculos cor-de-rosa e tudo muito lindo. Não, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar o ser humano a se entender, se conhecer, desenvolvimentos comportamentais, para que ele possa se engajar cada vez mais no seu objetivo de vida, e esse objetivo de vida dentro da empresa vai fazer com que ele seja mais produtivo, né? Que é uma questão subjacente, né? Afinal, a gente trabalhando felicidade, nosso objetivo maior, né, dentro da psicologia, é a saúde e a longevidade, fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis em ambientes que muitas vezes são estressantes, que demandam uma carga horária de trabalho bastante alta. Então, tudo isso também são coisas que a gente combate aí, o burnout, que ainda vai ser tratado hoje no nosso fórum, e outras questões que estão aí relacionadas ao nosso trabalho. Então, Renata, quero voltar para ti para mais algumas considerações nesse tema. Eu estava ouvindo a Dani, né, e pensando, muita gente, quando na aula, assim, me procura em palestras, mas não dá para estar alegre o tempo todo. E aí, de fato, felicidade não é alegria o tempo todo, não é realmente o abraçar árvore, como a Dani falou, não é ser grato todos os dias, não é uma positividade tóxica, né? Ao contrário, eu acho que vem muito de um lugar de permitir a gente ser humanos, né? E isso certamente passa por momentos de dor, por imprevistos na vida, né? Mas eu gosto muito da frase do Paul Dolan, que fala: felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. E para mim isso resume muito bem, né? Como a gente, como sociedade, principalmente ocidental, a gente busca demais o prazer. A vida é hedônica, né? Então a gente foca todos os nossos esforços para conquistar o máximo no menor curto de tempo, né? Assim, então, até os 40 anos eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter o iPhone do ano, eu preciso ter minha bolsa Chanel, eu quero ter todos os prazeres, né? E de repente a gente chega, né, como o Celso falou, até uma idade que a gente começa a falar, mas só isso não está me trazendo felicidade, né? Me sinto vazia numa busca constante. Aí a gente entende desse segundo pilar, que é esse pilar de uma vida mesmo com significado, com propósito. E aí a gente começa a entender que é um pêndulo mesmo. Não dá para ter prazer em alguns momentos da vida, a gente não vai ter prazer, tem momentos como o Covid, que a gente não está com emoção positiva, né? A gente está com dor, a gente está muitas vezes se sentindo triste, ou enfim, cheio de emoções negativas às vezes. Mas aí eu lembro de que eu tenho uma vida com significado, e aí eu percebo que não preciso estar alegre o tempo todo para ter uma vida feliz, né? Para me sentir muitas vezes realizado ou tendo esse propósito. Então, eu acho que a gente tem que acabar com os mitos, né? Tem o livro da doutora Sônia Lyubomirsky, que são os mitos da felicidade, que é: basta ter o iPhone, basta ter a bolsa, basta ser promovido que eu vou ser feliz. Isso não acontece na nossa vida pessoal, e no trabalho é a mesma coisa, né? Não adianta a empresa me dar um monte de coisas e eu não fazer o que eu gosto, eu realmente não ter um ambiente que me desafie, que me traga significado e que eu não tenha boas relações, né? Então, eu acho que, ouvindo aqui, a gente fica pensando, tem tanto ainda, já ouvi como a Dani várias vezes, assim, muitas vezes até da área de pessoas, não fale a palavra felicidade. Eu falo, mas calma, vamos desmistificar um pouco o que é felicidade para vocês, né? Eu não estou falando de felicidade de ter um mundo alegre, eu não estou falando só de ter paz de espírito, de comer um chocolate, de brincar com os filhos. Eu estou falando dessa vida com significado, eu estou falando dessa vida que junta a eudaimonia com a vida hedônica. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente falar do termo felicidade nas empresas. E concordando super com a Dani, a gente não fala isso porque a gente quer só ver indicadores, a gente fala isso porque a gente é uma sociedade infelizmente doente. E eu acho que cada um de nós tem aqui uma missãozinha, né? De quem sabe ajudar o nosso entorno. E se cada um de nós se contagiar de uma forma positiva e deixar um legado positivo nas pessoas ao lado, a gente vai transformar o mundo, né? Então, eu acho que o tema da felicidade vem muito desse lugar, de o que a gente pode fazer para construir um mundo melhor. E dando uma continuidade aqui, né? Desculpa, Dani, complementa para nós aí, por favor. Isso, dando uma continuidade, eu acho que a gente já estava fazendo uma migração, né, de modelos aqui de relações, realmente, no trabalho. Eu não sei se alguém está dando eco.
Agora acho que melhorou. Tá. Falando um pouquinho dessas relações no trabalho, que a gente estava vendo realmente era uma visão de relações menos comando e controle, menos linearidade, mais realmente lideranças, relações humanizadas. Só que isso não é automático, porque o comando e controle ele é muito mais fácil realmente de ser realizado. Né? Ele é muito mais, tu chega, tá aqui tua atividade, faz o que eu tô mandando que tu faça e acabou. E quando realmente tu começa a abordar a felicidade na corporação, a gente fala que não é a única maneira realmente, né? Tem toda uma combinação disso com o olhar de bem-estar, com a individualidade, com a Renata estava abordando antes, a gente estava conversando um pouquinho de job crafting, que é o que a gente já mencionou antes, né? Eu achar alguma coisa realmente que eu veja que eu tenho o prazer de fazer aquilo, que eu junto meu propósito, mas olhando para isso, eu acho que tem ferramentas que nos auxiliam a mudar esse mindset dentro do ambiente do trabalho. E eu entendo que discutir felicidade na corporação é um deles, porque é uma ferramenta, na verdade, que gera mais conexão. Então, a gente começa a mudar as lentes de enxergar aquele colega de trabalho que a gente convivia. Eu acho que é uma provocação para sair um pouco do piloto automático. Então, a gente vinha de um ambiente que a gente estava no piloto automático, e a gente começa realmente a se enxergar de uma maneira diferente, criar conexões, e isso vai realmente provocando uma mudança cultural no ambiente corporativo. Então, como uma mudança cultural ela não acontece de uma hora para outra, programas como esse nos auxiliam realmente a fazer essa mutação, a fazer essa compreensão, fazer essa mudança de enxergar, olha, o que motiva a Renata? Quem é a Renata? Né? O que ela está fazendo aqui? E aí, nós, como lideranças, eu gosto muito de fazer um exercício que se chama Stay Interview. O que é um Stay Interview? É o que te faz ficar. E antes, o que fazia ficar era um pacote de benefícios fixo. E acabou. E hoje a gente entende que não é um pacote de benefícios que vai agradar os meus 7 mil profissionais. Então, fica muito mais desafiador para mim, de talent e CHO, como é que eu realmente enxergo esses 7 mil, ofereço um cardápio e vou adaptando, porque esse pedido por uma flexibilidade que casa com uma individualidade, ele tem sido mais demandado no ambiente de trabalho. Então, eu acho que programas como esse, já falando um pouquinho, né, do que faz a diferença ter um CHO ou programas assim, dentro das empresas, eu entendo que auxilia muito a criação de conexão e a migração desse ambiente que era o passado, realmente no ambiente de trabalho, para o futuro, que são conexões mais humanizadas. Eu até concordo com você, Dani. Uma coisa que eu falo muito nas formações de CHO é o plano de felicidade, ele é coletivo, mas ele passa pelo indivíduo, né? Então, você pode oferecer uma ferramenta como job crafting, como olhar as forças de caráter, como celebrar, reconhecer as pessoas, mas ele, no final, quem executa não é o CHO, né? O CHO não é o super-herói, certamente você faz um grande trabalho da Deloitte, mas não é a super-heroína, né? Então, de fato, o teu papel é fornecer uma consciência também para os líderes, é fornecer ferramentas, porque no final ele é um plano que passa pelo indivíduo. E aí o líder e o liderado têm que entender como é que a gente pode usar essas ferramentas que você, como CHO e como outros CHOs fazem, que de fato capacitam e conscientizam as pessoas de que elas podem melhorar a vida delas no trabalho, né? Mas certamente não é fazer tudo, você não vai fazer pelas 7 mil pessoas, né? Eu tenho uma prática que eu acho que é super simples, por que não começar toda segunda-feira fazendo um check-in sobre o que deu certo semana passada? A gente tem a tendência a olhar o que não funciona. E, de repente, eu falo para todos os líderes, comecem perguntando o que deu certo para a tua equipe, porque isso traz realização, traz significado, traz autoestima, né? Então, só que você não vai fazer isso em todas as reuniões da Deloitte. Então, certamente, o CHO vem muito com esse papel, né? De como é que eu conscientizo, não só dou uma ferramenta, mas eu trago uma nova consciência para os líderes, né? Não sei o que vocês acham, Celso. É por aí? Perfeito. Não, acho que sim, é exatamente por aí. Eu acho que o nosso papel é fazer realmente esse convite, a gente colocar esse assunto em pauta, esse assunto em discussão, e poder perceber, né, principalmente com quem que a gente está lidando. Estamos lidando com pessoas. Pessoas têm uma linha de vida onde muitas vezes elas estão mais focadas realmente no ter do que no ser, não entenderam ainda o seu propósito de vida. Então, essas pessoas, usando uma metáfora, elas não vão ser fisgadas, elas não vão ser pescadas por essa ideia de legado, essa ideia de entregar algo positivo no mundo, porque o objetivo delas ainda, em função do momento de vida delas, não é esse. Então, para algumas pessoas, esse discurso vai soar
algo estranho, vai soar algo que não tem um casamento efetivo com aquilo que ele está pensando e buscando no momento, mas ao longo da linha do tempo do indivíduo, isso sim vai fazer sentido, principalmente para as pessoas que estão buscando uma definição melhor do seu papel no mundo, que chegaram num momento de carreira e precisam realmente definir, afinal, isso aqui que eu vou realmente investir, ou devo buscar outros papéis, outras funções desse mundo, qual é o legado que eu quero entregar. Então, o nosso papel realmente é poder estar oferecendo isso, mostrando para as pessoas, principalmente também o que é o mundo de hoje, né? Onde é que elas estão inseridas, né? E aí tem dados muito interessantes de quanto o individualismo tem crescido no mundo e o espírito cooperativo caído. Isso é um elemento que dificulta muitas vezes os trabalhos em time, né? Então, a gente desenvolver a empatia internamente entre as equipes, entre as pessoas, é algo básico para que a gente possa ter uma formação de times, uma formação de times que vai gerar resultado, porque é assim que as coisas funcionam, né? Então, concordo com vocês, gurias, a gente deve estar oferecendo, né, ofertando isso no trabalho, ajudando elas de alguma forma a entender a sua entrega dentro da empresa, seu propósito de vida, muitas vezes, porque não é algo muito difícil, não é algo complexo de fazer, existem ferramentas no mercado bem interessantes, principalmente voltadas para o autoconhecimento, para que a pessoa entenda o seu papel e comece a buscar, a trilhar aí aquele caminho, né? Tão bacana, tão interessante e tão importante de poder chegar lá no final da vida e dizer que valeu a pena, que foi interessante, que fez uma entrega que estava alinhada com os seus objetivos, com aquilo que entendeu da vida, né? Acho que é por aí, sim. E continuando um pouco, né? Acho que a Rê falou isso, o Celso também abordou um pouco dessa questão de multiplicação. Então, tem essa questão que a gente fala, né? Como é que eu crio realmente um ambiente em que é entendido qual é o papel do RH, qual é o meu papel, na verdade. Meu papel é de oferecer esse cardápio imenso, porque não tem, né, mais uma ferramenta que agrada a todo mundo. O meu papel é de facilitar, o meu papel é de empoderar as outras pessoas, a cuidar das outras pessoas. Então, dentro do programa de CHO que a gente tem, das oficinas de felicidade, como a gente chama, na verdade, a gente tem desde a parte de sensibilização, que é realmente, né, falar um pouquinho de o que move as pessoas, o que começa, a gente só transborda o que a gente tem. Então, o que eu tenho dentro de mim? Eu acho que isso é um ponto super importante, né? Olha, eu só vou transbordar o que eu tenho, então deixa eu me conhecer primeiro para depois transbordar algo. E se eu não estou bem, eu começo com a máscara de oxigênio comigo. E aí sim eu ofereço, né, programas dentro dos pilares mente, corpo, propósito, que a pessoa pode utilizar realmente para ajudar nesse processo. Eu acho que esse é um início super importante. E tem outras coisas que a gente, para mudar uma cultura, que, como o Celso falou, não é complexo, mas é demorado, né, Celso? Porque são anos e anos e anos. Então, na verdade, assusta um pouco, às vezes, essa falta de retorno imediato. Muito me cobram, né? Ah, olha aí, o que já deu certo? Quais são os números? Eu falo um pouco menos, primeiro, porque é muito difícil de objetivamente fazer o vínculo do resultado imediato de um programa assim, que mexe realmente com mudança cultural, que mexe realmente com o ser humano. Mas eu trago alguns números, já que as pessoas gostam tanto, eu gosto também, né? Sou tributarista por carreira, migrei para a área de RH, então também adoro números. Um deles que eu trago, que eu acho que a cultura já está começando a mudar realmente. Em 18 meses, a gente lançou um programa de cards de reconhecimento e gratidão. Isso é bem pequenininho, face todas as outras coisas que a gente fez, mas é algo que, para mim, é um simbolismo muito relevante. Em 18 meses, foram trocados mais de 21.500 cards de reconhecimento e gratidão. Uau, que legal. E é a força disso? Diz que a Rê fala, né? Não é a Dani reconhecendo todo mundo, eu não dou conta de fazer isso. E nem quero, e nem conheço, né, os meus 7.000 profissionais pessoalmente para poder agradecê-los individualmente de uma forma crível que faça sentido para eles. Então, quando eu sinto que todas as pessoas sentem que está no poder delas realmente de causar esse impacto, de agradecer, de ser crível, de reconhecer uns aos outros, essas pessoas se sentem realmente pertencendo, sentem que seu trabalho tem significado. E aí começa realmente um movimento, isso faz com que vire ondas, e a gente fala que cada um tem o seu poder de caneta. Então, quando uma pessoa começa a sentir, por mais, eu digo assim, por menor que seja o seu time, tu sempre pode gerar um impacto. E a gente fala que o topo é muito solitário, inclusive os líderes receberem esse feedback, receberem esse retorno, não na forma de puxa-saquismo, como era feito no passado, mas realmente algo genuíno, isso realmente muda
a forma com que a gente se relaciona. E só para trazer mais 2 dados que eu acho que foram super relevantes para a gente. O primeiro deles é que é feita uma pesquisa global na Deloitte, e ano passado, em outubro do ano passado, a Deloitte Brasil ficou em primeiro lugar nessa pesquisa de talent, comparado com todas as outras firmas membros. Isso realmente foi percebido como, depois de períodos tão sensíveis como da pandemia que a gente passou, em que ficou muito mais aflorado a dor, o sentimento, fui cuidado, não fui cuidado, como é que a gente está fazendo essa transição, né? Como é que a gente está sobrevivendo a essa crise global, ficar em primeiro lugar sob o olhar das nossas pessoas, isso teve um poder muito, muito, muito significativo para a gente. E a gente recebeu agora, pelo 3º ano consecutivo, o selo do GPTW, mas mais do que reconhecimento do selo GPTW, foi aumento, né, percentual, a gente aumentou quase 10% nesses últimos 2, 3 anos que a gente tem aplicado. Mas teve uma pergunta que eu fiquei acompanhando, porque a gente sofre muito socialmente com a questão da segurança psicológica. Eu me sinto num ambiente emocionalmente seguro, sim ou não. E a gente sabe que isso tem muito preconceito de falar de emoções, e por isso esse programa, né, de poder falar se eu estou bem ou não estou. E nessa pergunta específica, de um ano por outro, a gente aumentou 10%. Então, quando a gente começa a ter um ambiente em que as pessoas conseguem falar abertamente se eu estou bem ou se eu não estou bem, não se eu estou feliz, alegre o tempo todo, né, mas estou bem ou não estou bem, isso ser permitido e fazer parte da cultura, para mim, teve um significado muito importante. Que maravilha. Renata, por favor, as considerações. Fala Primeiro, linda, Dani. Coisa dar bacana de parabéns, ouvir né, esses cases aí. para a Dani, assim, Desculpa. é muito legal ver esses resultados, né? Então, a gente, como falou, felicidade no trabalho tem muito mais a ver com a jornada, com o dia a dia, com as relações, com essas conquistas, do que realmente com algo que a gente fica pensando que é grandioso, né? Então, eu sinto que eu fiz numa empresa do Rio Oceano um programa de reconhecimento também de 6 meses, que a gente começava falando dos valores que a empresa queria relançar. Então, a gente falava, esse é o mês da criatividade. Quem é criativo aqui na empresa? Aí um votava no outro. Então, assim, e aí no outro mês, quem é o entusiasmado? Quem é o que trabalha em equipe? E aí, depois de 6 meses, eu fui dar uma palestra lá na empresa e as pessoas choravam e falavam, olha, no dia que eu não estava bem e que eu não sabia se eu tinha um significado, eu não me sentia mais tão pertencente, né? O home office estava tão desafiador, que daí eu recebi aqueles reconhecimentos, as pessoas votando em mim, me reconhecendo, de fato me senti acolhido de novo, né? Então, 21 mil pessoas se reconhecendo, Dani, de fato, cria uma cultura muito positiva, né? De sair de um lugar, de repente, de competição, que eu olho para o meu par, ou para o meu gestor, ou até para a minha equipe com competição, e vou para um lugar mais colaborativo, né? Então, isso é maravilhoso. Um outro case que eu tenho também, a gente fez na DASA um programa da Potential Life, que é um parceiro internacional que eu tenho, um programa de liderança positiva. De 3 meses, esses líderes pararem para olhar primeiro para a sua vida, assim, como é que eu estou em relação ao meu propósito em saúde, usando as minhas forças ou não, o quanto eu estou engajado, o quanto que eu tenho atenção plena, o quanto que de fato eu estou trabalhando, né, cuidando do meu entorno para depois ser esse líder mais positivo. E esses líderes, né, fizeram um mapeamento de dados, recebiam dados, e a primeira coisa que eles me falaram foi um tapa na cara parar e olhar para a minha vida, porque a gente, uma empresa de saúde, no meio da pandemia, super sobrecarregada, mas eles falando como é que a gente está falando de saúde para o cliente e eu não estou, de repente, parando para olhar minha vida, não estou olhando se eu estou adoecendo e se eu estou adoecendo a minha equipe, né? Então, eu acho que o nosso papel, certamente, quando a gente entra como consultor ou dentro de uma empresa como CHO, é primeiro entender o que está acontecendo. E aí pensar como é que eu conscientizo as pessoas com dados e fatos, porque aí eu concordo com a Dani, né? Eu sempre falo para os meus alunos, busquem na Deloitte, busquem em consultorias grandes, não busquem no blog da avó, sei lá, que vai ser fake news, né? A gente precisa de dados. Harvard está estudando isso, a Universidade da Pensilvânia, né? Uma das pioneiras aí na psicologia positiva. Então, busquem dados sérios. Olhem o quanto que as pessoas estão se afastando por saúde mental, e eu acho ainda que é um tabu, é muito mais do que o indicador mostra, né? Mas certamente o tema está vindo à tona. Então, a gente não fala só de felicidade porque somos bonzinhos idealistas, a gente fala porque as pessoas estão adoecendo e tem vários dados para mostrar isso, né? Então, aprofunde nisso, entenda o que está acontecendo, veja se de fato as pessoas na tua empresa se sentem reconhecidas, valorizadas. Ninguém mais fica numa empresa, principalmente jovens, assim, eu tenho 40, né? Mas assim, eu vejo os milênios, geração Z entrando na empresa
em busca realmente de um lugar que ele seja reconhecido, valorizado, que ele seja ouvido, que ele se sinta pertencente, né? Diversidade e inclusão não pode ser o tema da moda, tem que existir. As práticas ESG, a mesma coisa, né? Não é para estar na parede, de fato tudo isso precisa ser real. Então eu acho que o grande desafio da gente é como praticar isso, né? Ajudando as pessoas a encontrarem seus pontos fortes, encontrar os seus dons e talentos, encontrar formas de redesenhar seu trabalho, trabalhar para treinamento, desenvolvimento. As pessoas querem hoje em dia se desenvolver, aprender, elas não querem só os benefícios. E aqui um grande questionamento que eu coloco para nós 13, para todos nós que estamos ouvindo, é como é que a gente vai construir esse futuro do trabalho? Ninguém sabe a fórmula mágica, certamente ele passa por um lugar híbrido, mas talvez seja um flexível no híbrido, talvez seja um lugar assíncrono, como manter as pessoas conectadas, engajadas e ainda se sentindo pertencentes, né, com boas relações. Então, o nosso papel é conscientizar, para o líder entender, hoje ele tem um papel de perguntar para a equipe, como é que você está? As pessoas passaram por lutos, separações, medos, traumas. A gente precisa, o que está acontecendo, né, entender atrás da tela. Então, eu acho que é um grande momento desafiador que esse futuro do trabalho está sendo construído ainda. Que legal o nosso papo, Gurias, que legal. E pegando esse gancho, né, Renata, do que tu acabaste de falar, né, a última notícia aí que está na mídia é que 70 empresas na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, vão iniciar a semana de 4 dias, né? Vão experimentar a semana de 4 dias, que a gente que já está estudando esse assunto, talvez há um pouquinho mais de tempo, já tem visto esse tipo de iniciativa acontecer em vários países com muito sucesso, né? Então, realmente, essa cultura que a Dani fala aí do cabresto e tudo mais, desse controle e tudo mais, né? Graças a Deus está caindo por terra em alguns lugares e tomara que cada vez mais seja presente na nossa sociedade, que a gente possa ser as pessoas que estariam trazendo isso para o Brasil também, né? Então, eu concordo muito com vocês nessa linha de trabalho que o CHO tem que ter, né? Acho que todos os cursos que a gente faz, tudo que a gente escuta de felicidade, pelo menos todos os cursos que eu já fiz, ele começa também falando da felicidade individual, para que o indivíduo se encontre, se entenda, saiba quais são os seus valores, saiba qual é o seu propósito, comece a se entender como ser humano nesse mundo, para daí poder se engajar dentro de uma empresa. Mas a empresa pode dar esse início, a empresa pode auxiliar nessa questão, né? Tem algumas coisas muito interessantes das pesquisas atuais, uma delas que eu gosto de trazer bastante quando eu converso com as pessoas, é sobre a neuroeconomia, né? O Paul Zak fez uma pergunta no mundo inteiro sobre confiança, e identificou que o Brasil é o local onde as pessoas menos confiam nos outros, né? A pesquisa era muito simples, você confia nos outros sim ou não, né? E ele conseguiu provar com isso, né, a tese da neuroeconomia dele, que os países onde as pessoas confiam mais nos outros são mais desenvolvidos economicamente, né? Então nós temos aí sim um grande espaço para trabalhar a confiança dentro do nosso povo, dentro do ambiente corporativo, e esse trabalho da confiança começa com a empatia. Começa com a gente usar métodos ativos de empatia. Nos Estados Unidos se chama de empatizar, um verbo de ação, onde eu vou buscar fazer conexões positivas para a minha vida, no meu trabalho, para que eu possa, através da empatia, gerar confiança. A confiança faz com que eu consiga trabalhar melhor em equipe. E o trabalho em equipe gera resultado. Eu imagino isso sempre como um PDCA, a imagem do PDCA, onde eu tenho a empatia que gera confiança, a confiança que gera trabalho em equipe e resultado. E a partir daí a gente poder mostrar para as pessoas a entrega que elas podem ter dentro da empresa, o propósito que elas podem estar cumprindo dos seus valores dentro da empresa, e a partir daí conseguir cada vez ser mais felizes, né? E concordo muito com os pilares da Renata, né? A gente tem que trabalhar a questão da segurança e de que forma isso acontece na prática, né? Tentando ser um pouco mais ao ponto com relação a isso, trabalhar o autoconhecimento das pessoas, fazer com que as pessoas percebam que não são iguais, fazer com que as pessoas percebam se elas têm as habilidades para desenvolver as competências que elas requerem para as suas áreas, ou se elas precisam buscar ajustar os seus trabalhos, né, que é a nossa questão de job rotation, ou então de definição de trabalho de demandas, né, recursos de demandas, que o Schauffele fala bastante, para gerar engajamento. Então, o autoconhecimento, o feedback, para que as pessoas possam entender como é que está seu desempenho dentro das empresas, um feedback estruturado, que aponte pontos positivos da pessoa, que dê formas com que ela possa evoluir cada vez mais, a questão do senso de
de pertencimento, que as pessoas possam perceber que estão dentro de uma corporação, que representam uma empresa, né? Lembrando, mais uma vez, nós somos seres emocionais que raciocinamos. Qualquer tipo de mensagem que a empresa emite para nós vai gerar uma resposta emocional positiva, negativa ou eventualmente neutra, mas normalmente positiva ou negativa. Nós podemos, dentro da empresa, trabalhar respostas positivas para gerar cada vez mais engajamento. De que forma a gente faz isso, né? A gente pode fazer trabalhos de empatia, fazendo com que as pessoas se conectem cada vez mais, e normalmente as pessoas trabalham em grupos e não se conhecem, sabem muito pouco da vida dos outros, por isso que eu digo que são coisas simples que a gente pode estar fazendo, que são oferecer espaços de trabalho coletivo, de troca coletiva, de ações onde elas possam estar trocando informações sobre as suas vidas, e assim elas vão poder estar se percebendo melhor como pessoas, sendo mais gentis entre si, mais produtivas, e fazendo com que cada vez elas trabalhem melhor em time. E a questão do propósito, né? Entender os seus valores pessoais, para que essa entrega possa ser mais valorizada dentro da empresa e entender o quanto dentro dessa empresa ele tem um impacto positivo no mundo, né? Eu costumo dizer, todas as empresas, elas estão envolvidas em entregar alguma coisa para alguém. Uma pergunta que normalmente eu faço para as pessoas é, o que tem dentro da tua casa que foi tu que fez? E é uma pergunta que a pessoa normalmente percebe. Não há nada dentro da minha casa que fui eu que fiz. Eu estou aqui neste mundo totalmente e cada vez mais. Quanto mais bem-estar a gente desenvolve, mais a gente depende um dos outros. E o meu legado nesse mundo também é trazer o meu melhor, entregar o meu melhor para os outros e, de preferência, através de uma empresa para que esse meu melhor possa ser potencializado na forma de uma organização e essa entrega possa ser maior. Eu sozinho não conseguiria construir um celular, mas um conglomerado de pessoas o faz, assim como a Deloitte oferece soluções que uma pessoa só não poderia oferecer. As empresas que a Renata atende também desenvolvem soluções que um só não poderia desenvolver. Então, no momento que a gente fomenta esse entendimento dentro da corporação, a gente faz com que as pessoas se alinhem melhor aos nossos valores, a gente faz com que o engajamento cresça. Então, existem sim formas da gente trabalhar as pessoas, novamente, respeitando o momento de cada um. Tem pessoas que esse discurso ainda talvez não faça sentido, em função da comparação social, em função do foco mais no ter do que realmente no ser. Não estou excluindo a questão do bem-estar. Se existe um sinônimo de felicidade, essa palavra é o bem-estar. Então, a gente tem que entender esse equilíbrio. Não tanto ao céu quanto à terra, né? Mas buscar ter relações positivas e a nossa entrega ser uma entrega interessante e buscar cada vez o melhor para a nossa vida, né? Gurias, contribuições aí para a gente estar finalizando daqui a pouquinho? Gostaria só de deixar uma, que a gente falou bastante, deu alguns exemplos, né, dos cards de reconhecimento e gratidão. Eu só queria trazer mais uma ferramenta que eu gosto tanto, né, que para mim fez uma diferença, que foi a lista de 100 coisas que me provocam felicidade, porque me ajudou a entender e sair do piloto automático. Eu acho que eu gosto de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né, e estudar e fazer cursos, e eu me dei conta que fazia 15 dias, quando eu fiz a minha lista, que eu não praticava nenhuma uma das 100 coisas, e eu brinco, na minha lista tem comer um quindim, comer um picolé de limão, ou seja, não são coisas totalmente complexas de se conseguir, de se obter. Então, eu acho que o que eu tenho visto muito na pandemia, isso foi acelerado, realmente, esse piloto automático em que a gente faz muitas atividades, somos muito plurais. Eu acho que as famílias sentem isso muito, né? Cuida dos filhos, faz a gestão da casa, faz a gestão do trabalho. São tantas atividades múltiplas que a gente faz, e o olhar para a gente é fundamental. E quando eu fiz a lista, eu não só fiz, como eu compartilhei com pessoas que são próximas a mim. E aí isso provoca realmente de uma maneira muito objetiva, as pessoas me conhecem através de uma lista, o que eu gosto, o que me provoca felicidade, quando pensam no mimo, já acham numa lista aí uma dica super simples, isso aumenta realmente essa conexão, isso aumenta esse enxergar uns aos outros. Então, uma ferramenta muito simples, gratuita de fazer, porque eu acho que quando a gente para como time para fazer junto, vamos construir junto e trocar, isso é um bom ponto de partida. A gente fala, né, de grandes programas de felicidade na corporação, eles são ótimos, e eu acho que eles ajudam a mudar uma cultura, mas não precisa ser tão complexo. A gente pode realmente começar com algumas coisas muito simples. Bom, acho que também para finalizar, assim, o meu pensamento, eu concordo com a Dani que é simples, as ferramentas são simples, né? Mas o grande desafio é praticá-las.
o que eu sinto muitas vezes é que a gente sabe o que a gente deveria estar fazendo, mas no dia a dia a gente é engolido pelo dinamismo, né, desse mundo, VUCA, BUNny, e a gente acaba não fazendo o que deveria fazer, nem para cuidar da gente, né, que a gente sabe que deveria estar fazendo, mas nem para fazer as ações na empresa. Então, para mim, felicidade é uma construção, mas é uma construção diária, né? De fato, eu acordar todos os dias e entender que eu posso fazer escolhas para melhorar minha vida e que eu posso fazer isso no trabalho também. Então, eu posso chegar e celebrar segunda-feira o que deu certo da semana passada. Eu posso terminar sexta-feira fazendo um check-out, reconhecendo alguém. Eu posso, durante a semana, olhar mais as minhas atividades, olhar minhas forças, buscar emoções positivas, né? Então, eu acho que, de fato, é a jornada que importa, é muito mais do que uma grande chegada. Então, a gente precisa parar de achar que o propósito é longe, que uma vida feliz está muito distante, só quando eu me aposentar. A gente vai trabalhar mais de 80 mil horas na vida, não dá para esperar isso, né? Então, acho que é isso, Celso, agradecer também aqui a participação, né, da gente, estar discutindo isso, porque eu também saio daqui já cheia de insights. Que maravilha, gurias, que maravilha. Também, colocando a minha consideração final, né, eu digo para vocês, eu fico muito feliz de estar falando sobre esse assunto, porque passei por uma situação onde eu quase morri, né, e consegui reinventar a minha vida, né, era mais ou menos o que tinha acontecido com meu pai, mais ou menos na mesma idade, então me assustei com isso, foi buscar a felicidade, e eu digo para vocês, felicidade não é um luxo, felicidade é algo que está acessível a cada um, desde que a pessoa vá buscar seu autoconhecimento. Nem todas as práticas vão produzir a mesma felicidade nas pessoas, né? Procurem as pessoas que podem lhe auxiliar a buscar isso, né? Tem terapeutas, tem pessoas que podem estar lhe auxiliando nisso também. Comece pelo um trabalho por si e depois você vai encontrar muito mais felicidade no seu trabalho. Né? A felicidade, ela não é um luxo, pessoal. A felicidade, ela é saúde. Quanto mais felicidade nós tivermos, mais longevidade, mais a gente vai poder aproveitar essa vida. E é isso também que a gente quer dentro das empresas. Afinal, as pessoas estão se aposentando cada vez mais tarde, produzindo cada vez por mais tempo, então elas precisam estar sadias, elas precisam estar saudáveis. Esse sim é um compromisso da empresa, desenvolver ambientes mais sadios, mais saudáveis, para poder ter o melhor do seu colaborador, né? Antes a gente entregava pela nossa força de trabalho, depois a gente começou a entregar o nosso intelecto e hoje a gente entrega amor, a gente entrega paixão pelo que faz, que é o nosso maior potencial. Afinal, o que a gente não faz por amor, né? Gurias, então, muito obrigado por ter estado com vocês, obrigado à revista Melhor RH por esse espaço, né? Foi realmente maravilhoso, muito enriquecedor para mim. Né? Renata Rivetti está à disposição de vocês, a Dani Plesnik está à disposição de vocês e eu, Celso Greenhausen, estou à disposição de vocês para que a gente possa criar ambientes corporativos mais felizes, enriquecedores e realizadores para todo mundo. Então, deixo um beijo no coração de vocês, especial a minhas colegas de fórum. Obrigada, adorei. Obrigada pelo convite, gente. Tchau, tchau. Tchau.